Fala pessoal, muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo de quando você estiver assistindo esse bate-papo, porque naturalmente a gente vai deixar para você poder revisitar, consultar, porque vai ser um material muito importante mesmo que nós teremos hoje aqui, que a gente vai bater um papo muito especial, tanto com a Jenny Lee, também como o Rafael Grisante, para que a gente possa colocar esse 2024 em cima da mesa, para a gente poder entender os pontos positivos, negativos, desafios, riscos. Mas antes de mais nada, me apresentando, Vitor Basile, sócio fundador da RV4 Investimentos. E é bacana a gente poder, nesse momento, como em todos os anos, a gente poder falar um pouquinho dessas perspectivas. E aqui, esse evento online, justamente para a gente poder ter essa ferramenta para poder levar ao máximo de pessoas possíveis, tanto ao vivo, como também com a edição que vai ficar aqui no YouTube disponibilizada por algum tempo para você poder acompanhar. Antes de poder falar um pouquinho, né, das perspectivas, de todos os horizontes, eu quero falar um pouquinho da RV4 para que você possa compreender muito esse ecossistema todo que a gente tem para poder trazer muitas soluções positivas para o teu dia a dia, para os seus investimentos, para as suas soluções financeiras e para os desafios que naturalmente possam vir a surgir ou que estão acontecendo agora. A RV4 ela nasceu em 2015, finalzinho ali de 2015, e a gente tomou a decisão de criar essa empresa por uma demanda muito grande que nós tínhamos dos nossos alunos. Porque tanto eu como o Rafa, que lá atrás a gente formatou a empresa, a gente dava muita aula relacionada ao mercado financeiro, investimentos, finanças, e a demanda começou a crescer muito dos nossos próprios alunos, pedindo para que nós pudéssemos colocar, né, em pauta, colocar ali dentro daquela estratégia que a gente ensinava, ajudar eles a poderem transformar aquilo numa realidade, não só na parte didática, mas na parte prática. Ao longo do caminho, né, junto com a XP Investimentos, a casa a qual nós somos parceiros, né, e é uma parceria muito legal, muito promissora, que trouxe sempre bons frutos, tanto para nós, como também para os nossos clientes. Ao longo do caminho, a gente foi vendo que simplesmente as demandas não eram só de investimentos. E aí a gente começou a formatar empresas dentro da RV4. Não só a empresa de investimentos, que hoje cuida de pessoa física e jurídica, mas começamos a entender que não só a parte, né, de patrimônio, a parte de muitas vezes desafios do negócio, e aí por causa disso a gente começou a caminhar por outros, né, outros negócios. E aí a RV4 criou a corretora de seguros, onde hoje um cliente nosso ele pode ter simplesmente dentro de um único ambiente, ele pode também ter todos os seguros, desde a parte de sucessão patrimonial, que é um pouco aí mais complicada, que é importante ter um especialista do seu lado para te ajudar, como também os seguros mais simples, como o do próprio automóvel. Além disso, trouxemos a área de soluções financeiras e dentro dessa área a gente começou a olhar crédito, câmbio, consórcio, toda a parte de problemas ou muitas vezes desafios que alguém estava enfrentando ou a empresa está enfrentando, começaram a trazer para a gente. E esse ecossistema 360 graus, que o cliente está no ponto central, quando você tem um único lugar, um único WhatsApp, um único ponto de atendimento, que você consegue simplesmente ter tudo, desde os investimentos, os seguros e a parte de soluções financeiras, é que a gente começou a ter cada vez melhores notas dos nossos clientes, sendo um NPS elevadíssimo, nosso time cada vez mais engajado, feliz em poder ajudar e servir, onde a gente conseguiu ter, né, toda a questão do great place to work, de ótimo lugar para poder trabalhar, e naturalmente lugar de pessoas felizes geram melhores resultados, e a ponta final de tudo isso, naturalmente, estão não só nossos clientes, mas as famílias desses clientes que vão acabar, né, tendo os benefícios de todo esse trabalho muito bem feito. E para isso a gente passa a ter áreas com profissionais muito sêniores, especialistas mesmo em cada produto, para que na hora que você possa sentar para poder trazer qualquer demanda, você possa ter alguém que não está lá a passeio, e sim um profissional gabaritado de longo tempo no mercado que vai poder te ajudar da melhor forma. Então, o que eu posso deixar só desse recado muito breve para você é que se hoje você tem qualquer questão, por menor que seja ou maior que seja, divide com o seu assessor, divide comigo, divide com o Rafa, divide com o time da RV4 e com certeza nós ajudaremos você a encontrar um caminho de economia financeira, de rentabilização ou de soluções que às vezes você nem está imaginando, mas que a gente possa conseguir, porque hoje a gente consegue trabalhar em todas as frentes dentro do modelo de negócios que nós criamos, e isso que faz a RV4 ser uma das principais assessorias de investimento hoje da XP Investimentos. Então, esse é um grande convite. Bom,
Sem mais delongas, eu quero fazer um convite muito especial para que agora, né, venha para cá para a sala. E é muito legal porque a Jenny Lee ela acaba sendo uma referência muito grande, né, dentro da XP Investimentos. E para aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de já poder ouvir ela falar, ela passa a ter duas características que eu gosto muito particularmente: a didática. Também o caso de entender muito, né? Claro, mas a parte didática de conseguir transformar assuntos muito complexos em algo que nós, né, que todo mundo consegue simplesmente pegar e começar a fazer, começar realmente a investir, começar a caminhar, isso faz com que realmente essa live, esse bate-papo que a gente vai ter agora, vai ser extremamente enriquecedor para todos. Então, analista de ações da XP Investimentos, eu queria receber calorosamente, né, dentro dessa live, Jane Lee. Por favor, Jane Lee, fica à vontade e muito obrigado por aceitar o convite da RV4 Investimentos, tá bom? Olá, boa tarde, Vitor. Boa tarde, todo mundo. Eu que agradeço aqui o convite para conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou estrategista de ações aqui no time de research da XP, tá? E eu não faço tudo sozinha, né, Vitor? Na verdade, a gente é um time bem robusto. A Só, gente Jenny Lee, tem. só um teste, só deixa eu ver se seu som tá saindo direitinho dentro da live, só um minutinho. Tá bom. Desculpa, tá saindo, deixa eu só conferir aqui com o time. Tá saindo direitinho? Pronto, Jenny Lee. Então, desculpa interromper, tá tudo perfeito. Não, Então, sem pode problemas. continuar. E ótima Então, apresentação, ótima live, viu? obrigada. Então, som, tudo certo, então. Tá bom. Bom, como eu tava falando, eu sou do time de research, eu não faço tudo sozinha, tá? A gente, na verdade, é um time bem robusto, de quase 60 pessoas aqui, cada um com sua especialidade. Então, a gente tem um grande time de analistas de ações, cobrindo mais de 100 empresas listadas na Bolsa Brasileira. A gente tem time de economia, de renda fixa, de alocação fundos, ESG. Então, é um time bastante robusto e o meu trabalho, né, como estrategista, na verdade, é amarrar todas as pontas, entender um pouco o que está acontecendo no macro global, no macro Brasil, e fazer as recomendações em relação às ações. Então, acho que o objetivo de hoje é falar um pouquinho sobre cenário. Vou começar falando um pouquinho sobre cenário global, depois visão de Brasil para 2024, e por fim, como que a gente está posicionado, e como a gente recomenda os clientes se posicionarem nesse cenário que continua bastante nebuloso, né? Ainda com bastante incertezas. Então, se me derem 2 segundinhos aqui para eu compartilhar os slides com vocês, vamos ver se ele vai. Acredito que foi aqui, tá? Bom, então preparei aqui alguns slides, mas são gráficos mais para facilitar vocês acompanharem aqui a conversa, tá? Primeiro, começando com uma recapitulação de 2023, vou colocar até um laser aqui para ficar um pouco mais fácil de apontar para os gráficos. Mas antes de falar de 2023, o que a gente gosta muito de fazer é um exercício olhando para o que a gente achava que ia acontecer né, no ano passado e o que realmente aconteceu. Então, entrando em 2023, o grande tema do ano passado foi uma recessão nos Estados Unidos, tá? Então, acho que havia um grande temor de uma provável crise econômica na maior economia do mundo, e isso como reação à inflação acima da meta e juros, né, que continuavam a subir, e a gente não tinha muita perspectiva de quando que eles iam parar, né, com esse ciclo de alta de juros, e por conta desse cenário bastante complexo, a gente mantinha aí uma visão bastante cautelosa em relação à renda variável americana. O que aconteceu no final, na realidade, foi que a renda variável americana teve uma performance bem forte, o S&P 500, que é o principal índice de ações por lá, subiu mais de 20%, mas quando a gente olha um nível abaixo, né, a gente começa a notar algumas coisas. Essa alta nas ações americanas, na realidade, foram bastante puxadas pelas Big Techs, pelo setor de tecnologia. Então, aqui o S&P 500 subiu 20% no ano passado, o Nasdaq, ele é um índice de ações, mas ele é muito mais focado em empresas de tech. A gente vê que ele subiu quase 40%. Então, teve muito esse movimento de empresas Big Techs puxando essas altas nas ações americanas, e
em grande parte explicado pelo otimismo em relação à inteligência artificial no ano passado. Quando a gente olha, a gente gosta de olhar um outro índice que chama S&P 500 Equal Weight, que é como se você pegasse todos os membros do S&P 500 e colocasse o mesmo peso, ou seja, as empresas de tecnologia teriam um pouco de menos, teriam um pouco menos importância no índice, e esse índice, na realidade, passou grande parte do ano praticamente de lado, acabou subindo 5, 6% ao final do ano, tá? Então, realmente, o que isso quer dizer é que a média, né, a ação média americana acabou não subindo tanto assim, o mercado, na realidade, acabou sendo bastante catalisado pelos setores de tecnologia. O segundo tema, entrando em 2023, que foi super relevante, foi o tema de reabertura econômica da China, né? Então, lembrando que lá no finalzinho de 2022, os mercados começaram a ficar um pouco mais animados com sinais de que a segunda maior economia do mundo finalmente ia terminar com os lockdowns e finalmente ia, né, dar fim àquele, né, fechamento que a gente viu durante os lockdowns de Covid-19. Então, teve a reabertura de fato, porém, o que aconteceu foi que a economia chinesa, na verdade, não seguiu a mesma trajetória que as outras economias viram, né? De que era uma forte demanda reprimida, né? Então, alto crescimento de consumo. A China, na verdade, viu uma situação muito diferente, mas por conta de características próprias. Acho que um exemplo é que a maioria das economias ocidentais, inclusive no Brasil, né, a gente teve muita ingestão de estímulos, tanto fiscais quanto monetários. Então, por aqui, por exemplo, a gente teve os famosos Corona Vouchers. Nos Estados Unidos, o governo emitiu vários cheques como estímulos para as pessoas que tiveram que ficar em casa. Na China, eles não tiveram isso, né? Pelo contrário, teve pouca injeção de estímulos fiscais, pouca injeção de estímulo monetário também. Então, eles não tiveram os mesmos problemas que a gente teve, mas ao mesmo tempo também não viram esse otimismo, essa volta do consumo tão forte que nem a gente achava que ia acontecer. E como resultado disso, os mercados chineses acabaram decepcionando bastante, terminaram o ano com uma queda de mais de 10%, tendo um dos piores bolsas do mundo do ano passado, que nem a gente vê aqui no gráfico aqui embaixo. E o terceiro ponto, que a gente depois vai passar um pouco mais de detalhe, é que a gente mantinha uma visão bastante otimista com os mercados brasileiros, tá? E aí, a partir daqui, eu vou mostrar alguns gráficos que são interessantes. Ano passado, a gente viu o índice Bovespa com bastante volatilidade. A gente até montou aqui uma linha do tempo indicando os principais eventos que catalisaram as altas ou baixas do Ibovespa. Não vou passar aqui detalhe a detalhe, mas de fato foi um ano que aconteceram muitos eventos importantes que impactaram os ativos por aqui. Mas, apesar dessa volatilidade, o Ibovespa terminou o ano com uma alta de 20% em reais, 22% em reais e 33% em dólares, superando todas as outras principais bolsas do mundo. Aqui no gráfico eu mostro Estados Unidos, mercados emergentes, ações globais, América Latina, China, Europa, e o Ibovespa aqui no amarelinho, terminando o ano com a maior alta. Mas, né, lembrando que a gente passou por bastante volatilidade. Aqui no primeiro trimestre, acho que se destaca bastante, o Brasil estava caminhando para ter a pior performance, e isso muito por conta de características domésticas, né? A gente estava começando aí com um governo novo e muitas incertezas em relação a essa política econômica nova do que ia ser. Então, o mercado começou a ficar bastante preocupado, havia muitos ruídos, só que muito do que o mercado temia acabou não se materializando. Então, por isso que a gente começou a ver um rally muito mais forte aí no decorrer do ano, e a gente conseguiu terminar o ano muito bem, tá? Agora, olhando para 2024, quais são as nossas visões principais? O tema de recessão, que eu mencionei, né, sobre o ano passado, apesar dele não ter acontecido em 2023, a gente não acha que isso ficou totalmente para trás, tá? Nesse início de 2024, a gente já começou a ver os mercados começarem, né, um pouco mais negativos. Por quê? Porque a gente está recebendo aí uma série de dados econômicos que são mais mistos, mostrando aí que uma desaceleração, desaquecimento da economia americana, da economia global,
realmente está acontecendo e o mercado hoje atribui ainda uma probabilidade de 50% de uma recessão nos Estados Unidos que pode acontecer nos próximos 12 meses. Então, esse continua sendo uma preocupação, apesar, né, das probabilidades terem diminuído bastante, que nem a gente pode ver aqui nesse gráfico à direita. E por isso mesmo, né, aqui de forma geral, é uma tabela que a gente resume a nossa visão para os principais mercados do mundo, mas para os Estados Unidos a gente ainda mantém uma visão cautelosa para esse ano, principalmente quando a gente fala de ações. A gente ainda tem um cenário macro ainda bastante difícil, né? Inflação acima da meta. Juros, parece que finalmente o ciclo de alta terminou, mas a gente ainda está numa discussão de quando que eles vão começar a cortar os juros. E depois dessa alta bem significativa nos mercados de ações, os valuations, né, que são os múltiplos que a gente julga se um ativo está barato ou está caro, ele continua bastante esticado, na nossa opinião. Então, não nos parece aí um ponto de entrada muito interessante nesse momento. Então, a gente ainda acha que a relação risco-retorno para a Bolsa Americana continua um pouco desfavorável nesse momento. E aí eu queria focar um pouco essa conversa para Brasil, tá? A gente continua com uma visão aí bastante otimista com o Brasil, e aí principalmente baseado em três fatores que eu vou mostrar depois um pouquinho mais. Mas primeiro, muito relacionado ao potencial de fluxo de investidores que devem continuar a entrar na Bolsa Brasileira, principalmente fluxo de investidores domésticos, que ficaram um pouco de lado no ano passado, mas tem bastante potencial para esse ano. Em segundo, né, ao contrário dos Estados Unidos, que eu falei que os múltiplos estão caros, aqui no Brasil esses indicadores continuam muito descontados, mesmo com a alta de 20%, 30% que a gente teve no ano passado. E em terceiro, é o fato de que a gente tem um ciclo de corte de juros da taxa Selic né, acontecendo em pleno vapor por aqui, que também tende a ser um fator positivo para ativos de risco aqui no Brasil, tá bom? Aí nos próximos slides vou passar um pouco mais de detalhe aqui sobre esses pontos. Vitor, se você quiser, fica à vontade para me interromper e fazer perguntas, tá bom? Que eu não estou vendo aqui os comentários, mas fica à vontade se você quiser fazer algum comentário. Do primeiro ponto, que nem eu falei, a gente vê bastante potencial de fluxo de investidores, fluxos compradores. No final do dia, o pessoal gosta de perguntar para a gente, por que a bolsa subiu, por que a bolsa caiu? A bolsa sobe quando tem mais comprador do que vendedor e vice-versa, né? Então, esse é um catalisador super relevante aqui para a gente. Aqui a gente tem o movimento de fluxo do ano passado. Então, a gente vê que o principal comprador de bolsa em 2023 foi o investidor estrangeiro aqui, que entrou com, deixa eu ver aqui, quase 50 bilhões no ano passado, no acumulado do ano. Esse foi o segundo maior fluxo anual, desde que a gente acompanha esse dado em 2008, depois o recorde que a gente viu em 2022 com 100 bilhões aí de saldo de entrada de estrangeiro. Então, fluxo muito forte estrangeiro e que a gente acredita que vai continuar ao longo de 2024. Nos meses que a gente viu saídas de estrangeiro, a gente, na nossa interpretação, não foi por conta de riscos domésticos, mas por conta do macro global. Né? Os meses de saída, na verdade, bateram com os meses em que os juros lá fora aumentaram e que o apetite por risco global começou a reduzir. Então, é muito mais por conta do cenário macro global do que o próprio cenário doméstico por aqui. Então, a gente acredita que o investidor estrangeiro continua bastante animado com o Brasil, tá? Mas quando a gente olha para o investidor doméstico, que é principalmente investidor institucional, investidor pessoa física, a gente vê que eles ficaram bem, né, bem de fora da Bolsa Brasileira no ano passado. O investidor institucional no ano passado tirou 65 bilhões de reais. Isso muito explicado pelos resgates que eles sofreram à medida que os investidores acabaram ficando muito mais alocados em renda fixa, né, e tirando a alocação nos fundos. Investidor pessoa física que passou grande parte do ano praticamente de lado, e aí no finalzinho acabou terminando levemente negativo com 600 milhões de fluxos positivos no ano passado. Quando a gente olha
para esse ano, tá? A gente vê ainda bastante potencial para isso voltar, né? Para esse investidor doméstico finalmente voltar, e isso muito com base em indicadores de sentimento que a gente acompanha aqui, tá? Acho que um diferencial que a gente tem aqui no Research da XP é que a gente conversa com vários tipos de investidores. E aí, tanto institucional quanto os investidores pessoa física, né? A gente acaba tendo bastante penetração em ambos os lados. E a gente roda pesquisas mensais com ambos esses dois tipos de investidores, e ao longo dos últimos meses a gente tem verificado aí um aumento de apetite por risco e um sentimento mais otimista. Tá? Então, aqui em cima a gente mostra a pesquisa com os investidores institucionais, a gente vê aqui que nos últimos 2 meses, nas pesquisas de outubro, novembro, a maioria dos investidores indicaram uma nota muito mais otimista em relação à Bolsa Brasileira, e também quando a gente pergunta o que eles veem, qual que é a estimativa do Ibovespa para o final do ano, desse ano, eles também aumentaram bastante o que eles esperam, onde eles esperam que o Ibovespa termine em 2024. Essa segunda pesquisa, que é a pesquisa com os assessores da XP, que são esses dois gráficos abaixo, é também bem interessante. Tem duas perguntas que a gente gosta de destacar, uma pesquisa, na verdade, tem várias outras perguntas, mas a primeira é perguntando como que está a alocação em renda variável dos clientes assessores aqui da rede da XP. E né, bem consistentemente aí ao longo dos últimos 12 meses, a gente tem visto que a maioria dos clientes ainda possui uma alocação baixa, né? A maioria é entre 0 a 25% da carteira em renda variável. Mas quando a gente pergunta, né, dentro dessa carteira, o que eles planejam fazer, né, se eles planejam aumentar, manter ou diminuir a alocação em renda variável, a partir do segundo semestre do ano passado foi quando a gente começou a ver uma mudança muito grande. Então, em junho do ano passado, a gente viu que 50%, quase 50% dos assessores indicaram que seus clientes gostariam de aumentar a alocação em renda variável. Isso foi de uma porcentagem de apenas 9% no mês de maio, né, na pesquisa anterior. Isso de uma média de ao redor de 10% desde 2022 até o primeiro semestre do ano passado. E consistentemente aí, né, desde o final do ano passado, na pesquisa de janeiro também, que a gente acabou de rodar recentemente, a gente tem visto esse apetite por risco maior por parte dos clientes. E acho que a chave daqui para frente é quando esse apetite por risco finalmente se traduzir em uma alocação maior nas carteiras, e isso vai ser com certeza um fluxo comprador super importante. Então, esses indicadores de sentimento que a gente acompanha aqui, né, a gente acaba vendo com muito cuidado, porque eles vão indicar quando a gente vai ver um fluxo aí potencial de investidores domésticos, que a gente acha que ainda tem bastante espaço para o ano que vem, tá? O segundo motivo, quando a gente olha aqui para a Bolsa Brasileira, de por que a gente continua bastante otimista, é níveis de valuation, tá? Valuation são basicamente indicadores, né, que a gente pode verificar se um ativo está atrativo ou não. Aqui na esquerda, a gente mostra aqui 6 variáveis, 6 indicadores. Os primeiros três, que é preço por lucro projetado, o segundo, preço por valor patrimonial, e o terceiro, EV/EBITDA. São basicamente 3 indicadores que quanto mais alto, significa mais caro, quanto mais baixo, significa que está mais barato. Aqui a gente mostra a máxima dos últimos 15 anos e as mínimas, que é essa barrinha cinza, e em amarelo a caixinha que mostra onde estão a média histórica dos últimos 15 anos também. E a gente vê que nesses 3 casos, os indicadores estão abaixo das médias históricas e bem perto das mínimas, indicando que a Bolsa Brasileira, apesar da alta forte que a gente teve no ano passado, continua aí em patamares ainda bastante atrativos. Quando a gente olha para retorno, rentabilidade de dividendo e prêmio de risco, que são esses 3 indicadores daqui à direita, nesse caso, quanto mais alto, melhor, né, mais atrativo, e quanto mais baixo, pior. E nos 3 casos também a gente verifica novamente que hoje o índice Ibovespa negocia bem acima das médias históricas, indicando que o Ibovespa continua bastante atrativo. Mas em relação aos mercados lá fora, mesma coisa. Aqui nos 2 gráficos na direita, a gente compara o preço por lucro do Ibovespa em relação ao S&P 500, né, o principal índice de ações americanas, e em relação aos mercados emergentes.
Em relação à Bolsa Americana, historicamente o Brasil já negocia com um desconto aí de 30% e hoje a gente está com um desconto recorde de quase 60%, ou seja, né, muito mais atrativo do que a média histórica. E a mesma história quando a gente compara com mercados emergentes. Na média, o Brasil tende a negociar com preço por lucro em níveis bem parecidos, a gente vê aqui médias de menos 3%, então, né, tende a ter níveis muito parecidos, e hoje a gente está com um desconto de 20% a 30%. Então, mesmo quando a gente compara o Brasil versus os principais índices lá fora, a gente continua enxergando o Brasil muito descontado. Isso também não é só um motivo, né, para o investidor brasileiro entrar em bolsa brasileira, mas também para o investidor estrangeiro quando ele olha o Brasil versus o resto do mundo. Então, acho que isso também é um motivo para a gente continuar vendo o fluxo estrangeiro ao longo desse ano, tá? E o terceiro motivo que eu tinha pontuado, né, é que a gente tem um ciclo de corte de juros em pleno vapor aqui no Brasil. Enquanto lá fora, né, nos Estados Unidos, Europa, principais países envolvidos, apesar da gente ter chegado provavelmente no pico das taxas de juros, a gente ainda tem uma discussão bem acalorada de por quanto tempo esses juros vão ficar nesses patamares ainda bastante restritivos e quando que eles vão começar a cortar juros. Então, a gente ainda está em outro ciclo lá fora. No Brasil, né, a gente acabou fazendo a lição de casa muito mais cedo. A gente já começou a cortar os juros em agosto do ano passado e deve continuar aí até meados de 2024. E, historicamente, esses ciclos de corte de juros da taxa Selic tendem a ser bastante positivos para ativos de risco, para a Bolsa. Lembrando que, né, juros, eles basicamente são o custo de capital das empresas, né? Então, quanto mais alto os juros, tende a ser negativo para as empresas, quanto mais baixo, tende a ser positivo para as empresas e positivo para as ações também. Aqui nessa tabela, a gente faz uma análise dos últimos 20 anos, quando a gente teve 6 ciclos de queda de juros, aqui a partir de 2003. E a gente, né, olha historicamente como que Ibovespa se comportou nesse ciclo de juros. Na média, o Ibovespa entregou retornos de mais de 30%, ou seja, né, segurando, comprando bolsa no primeiro mês de corte de juros e segurando até o último mês em que houve corte de juros, na média, o Ibovespa entregou aí um retorno mais de 30%, 35% em reais, em dólares também a gente colocou, na mediana 26%, na média também ao redor de 30%. Isso é equivalente a quase 3 vezes o CDI durante esses mesmos períodos, tá? Então, a gente, né, acho que a gente sabe que o CDI continua pagando aí patamares bastante atrativos, mas à medida que a taxa Selic vai ser cortada, né, isso não vai durar por tanto tempo. Então, a gente acredita que em algum momento a gente deve ver um fluxo comprador de bolsa à medida que os investidores, né, vão ter que tomar um pouco mais de risco para conseguirem retornos mais atrativos. Tá? Então, essas são as 3 principais razões de por que a gente continua aí bastante construtivo com Bolsa Brasil, potencial retorno de fluxos de investidores domésticos e estrangeiros continuando a comprar a Bolsa, valuation muito descontado, olhando para todas as métricas, e em terceiro, o fato que a gente tem um ciclo de corte de juros que tende a ser favorável aqui para a Bolsa, tá? E aí, a última pauta que eu trouxe aqui é a nossa projeção do Ibovespa para o final do ano. A gente tem um cenário base de Ibovespa terminando 2024 em 142 mil pontos, né? E a gente também trabalha com alguns cenários mais otimistas e também mais pessimistas. Então, já pulando aqui para o próximo slide, num cenário um pouco mais otimista, que seria o quê? Seria juros mais baixos, que teria crescimento mais forte dos lucros das empresas brasileiras e também os múltiplos, né, aqueles níveis de valores que eu mostrei, preço por lucro, por exemplo, né, voltando para as médias históricas, né, saindo daqueles descontos, a gente vê o Ibovespa em 158 mil pontos até o final do ano. Num cenário mais pessimista, né, que seria um cenário mais negativo, que seria juros mais altos, provavelmente, né, contração de lucros das empresas brasileiras e também, né, múltiplos ainda bastante pressionados, a gente tem nesse cenário mais pessimista o Ibovespa ao redor de mais ou menos 100, 105 mil pontos. E num cenário mais estressado ainda, que seria juros mais elevados,
né, com uma contração de lucros mais forte, e também, né, valuation, múltiplos ainda bastante pressionados, né, que seria o cenário mais estressado a gente ter o Ibovespa aí negociado a 97 mil pontos. Claro que é difícil da gente cravar onde o Ibovespa vai terminar, mas aqui é só para mostrar um pouco, né, como que a gente vê que o Ibovespa pode se mover ao longo dos próximos meses. Um exemplo disso, acho que foi o próprio 2023, né? O Ibovespa chegou a negociar aí aos 97 mil pontos nas mínimas do ano passado, que indicava que o mercado estava precificando um cenário bastante negativo, né? Bastante pressionado, e acabou que esse cenário tão negativo assim acabou não se materializando. E por isso, né, que a gente voltou a ver o Ibovespa se recuperar. Então, aqui é mais só para dar um pouco de ideia de onde a gente pode ver o Ibovespa caminhar, tá? E aí, acho que a última pauta aqui do meu lado é posicionamento, né? Como que a gente está montando as nossas carteiras recomendadas, que tipo de posicionamento que a gente recomenda nesse momento. Nas nossas carteiras, de forma geral, a gente continua com um posicionamento ainda relativamente defensivo, focando ainda em nomes mais resilientes, tá? Apesar de um otimismo com a Bolsa Brasil, e também o cenário macro tendo melhorado bastante ao longo dos últimos meses, a gente ainda sabe que ainda há muitas incertezas. Primeiro, lá fora, ainda há riscos, né, de juros ficarem nesses níveis restritivos por mais tempo, ou riscos, né, de uma recessão econômica nos Estados Unidos realmente acontecer. Eu acho que janeiro, né, agora a gente ainda está num ponto de inflexão, né, de entender de como que os dados vão evoluir e prestando muita atenção em indicadores de atividade para entender se a economia continua resiliente ou, né, se ele pode desacelerar de uma forma mais rápida. Então, a gente ainda tem bastante riscos no cenário macro global. E domesticamente também temos riscos, né? E acho que o principal calcanhar de Aquiles aqui no Brasil é política fiscal, né? Política econômica. Nos próximos meses, a gente ainda vai ter uma série de discussões que podem trazer mais volatilidade para a Bolsa, né? Não vou entrar em muitos detalhes por aqui, mas se vocês quiserem fazer perguntas, a gente até pode comentar um pouquinho depois. Mas a gente tem algumas pautas relevantes como uma reforma tributária, discussão de meta de déficit para esse ano. Então, uma série aí de discussões que podem, né, mesmo que não impacte as empresas diretamente, mas podem trazer volatilidade e incertezas para a Bolsa. Então, nesse momento, a gente ainda está com um posicionamento ainda mais defensivo. Em termos de setores, eu vou até colocar uma prévia aqui de alguma das carteiras para vocês. A gente trabalha com 4 carteiras de renda variável Brasil aqui no nosso time, top 10, top dividendos, small caps e ESG. Então, só para mostrar um pouquinho do que a gente tem, acho que ao invés de falar de setores, a gente gosta de falar sobre que tipo de empresa que a gente gosta nesse momento. Então, acho que o primeiro deles é foco em qualidade, tá? A gente ainda acha que ainda é momento de focar em empresas que entregam crescimento, que são pouco alavancadas, porque elas tendem a ser um pouco mais defensivas e resilientes nesse momento ainda de um cenário macro ainda bastante incerta e que pode ser bastante desafiador, tá? Histórias de crescimento também que são pouco correlacionadas com o macro, né, que acabam não sendo tão impactadas, por exemplo, por uma desaceleração, esse desaquecimento de atividade econômica que a gente, né, tá vendo. Então, histórias próprias de crescimento a gente gosta bastante. E também, por fim, valuation, né? Acho que valuation, comprar papéis que sejam baratos, continua um foco aqui. E a gente acha que não é necessário tomar muito risco ainda em escolher nomes muito, né, tem muita volatilidade, como empresas de small caps, a gente ainda vê muito valor nas empresas large cap, ou seja, a gente acha que ainda dá para encontrar muitos papéis descontados dentre as grandes empresas, e sem tomar tanto risco em empresas que podem, né, trazer um pouco mais de volatilidade, tá? E aqui, acho que de forma geral, setores, para passar um pouquinho, acho que setor financeiro acaba sendo um setor que a gente gosta bastante, principalmente grandes bancos incumbentes. Setor de elétricas também tem se destacado bastante, é um setor que tem ganhado bastante espaço na nossa carteira top 10, por ser um setor bastante resiliente, mais defensivo, que paga dividendos também. E commodities também a gente tende a gostar, principalmente o setor de petróleo e gás, né, que tem uma dinâmica de oferta e demanda estrutural favorável, e também os acrescentes, né, temores, tensões geopolíticas que a gente tem visto ao longo dos últimos meses e no último mês também tendem a favorecer um preço
preço de commodities um pouco mais alto, que tende a favorecer também esse setor. Tá? Então, de forma geral, o que eu tinha aqui era preparado, então, resumidamente, ainda um cenário de cautela quando a gente olha para mercados globais, mas a gente continua otimista quando a gente olha para ativos brasileiros, principalmente Bolsa Brasileira por aqui, tá bom? Então é isso que eu tenho, mais ou menos. Vou passar aqui de volta para o Vitor, então fique à vontade se você quiser retomar alguma outra pauta ou tiver alguma dúvida. O Jenny, é o Rafael Grisante aqui, eu só não vou abrir o áudio agora, o vídeo agora, porque você ainda está na apresentação. Eu só queria que se você puder falar um pouquinho, só rapidinho, é que muitos analistas têm falado sobre, né, muitos clientes têm falado sobre, não, mas a bolsa, um valor justo ali, tem um pouco upside, né, em relação ao Ibovespa. Só que na hora que você mostrou as carteiras, top 10, top dividendos, small caps, assim, é muito grande o upside que tem frente ao índice Bovespa. Então, se você só puder falar um pouquinho desse possível upside adicional ao Ibovespa, eu acho que é importante, que é onde está embasado as carteiras, né? Exato. Acho que quando a gente olha para a bolsa, upside, até o upside que a gente está calculando, sim, a gente concorda que até ainda é um pouco difícil de competir com os níveis de juros que continuam bastante atrativos, né? Mas que nem eu falei, à medida que a taxa Selic vai caindo, vai chegar um momento que o investidor final vai ter que começar a tomar um pouco mais de risco. Mas quando a gente olha para as carteiras, é um trabalho bem interessante, porque a gente não está alocando na bolsa como um todo, a gente está fazendo o que a gente chama de stock picking, né? Realmente escolhendo as ações que a gente vê maior potencial de alta, maior potencial de crescimento, entrega de resultado, e a gente vai até ajustando dependendo do cenário. Então, por isso que a gente pode, né, via essas carteiras, via esse stock pick, a gente consegue escolher papéis que tenham um upside mais interessante do que a bolsa como um todo, e a gente também vai ajustando de acordo com o cenário. Se o cenário fica um pouco mais risk-off, né, que a gente chama quando tem mais aversão a risco, a gente vai defensiva a carteira. Quando o cenário, a gente entende que o cenário mudou e que é a hora de tomar um pouco mais de risco, a gente também vai alocar aí com papéis que conseguem navegar melhor esse ambiente. Show, legal. Pô, Jenny, muito obrigado pela sua presença, tá? Queria agradecer, fica até difícil agora eu falar um pouquinho de como que a gente aloca os clientes aqui depois dessa aula, mas obrigado aí pelo seu tempo, né? Vocês viram, pessoal, o quanto que é didático, né? Ela falando, a gente entra num economês ali, ela consegue passar a Jenny de uma forma muito tranquila. Então, obrigado mais uma vez aí por poder estar falando com os clientes da RV4, tá, Jenny? Uma boa noite para você, tá? Imagina, meu prazer, e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Fechado. Obrigado, tá, Jenny? Agora, se puder só fechar a sua câmera, que eu vou dar suas considerações finais. Então, basicamente, pessoal, eu vou só falar um pouquinho para vocês, né? Primeiro, eu sou Rafael Grisante, né? Prazer para todo mundo, para quem não me conhece, mas eu estava lá no Flyer, então, uma das pessoazinhas ali estava no Flyer. É, eu sou o gestor de escritório, eu sou o responsável aqui por uma parte de alocação e performance dos clientes, né? E basicamente, qual que é o nosso papel aqui, né? O nosso papel é pegar esse tipo de informação que a Jenny passa com maestria, né? Pegar informações da área de renda fixa, pegar informações do universo de fundos, de internacional e tudo, e a gente conseguir montar disso tudo uma carteira que a gente consiga navegar e passar por todas as tempestades, né? Nós passamos por uma grande tempestade ali no Covid e nenhum cliente da RV4 saiu morto, né? A gente passa pela tempestade de alguns feridos, né? Mas basicamente o que? O que que a gente entende é que uma carteira boa é uma carteira muito bem balanceada, tá? Balanceada em quê? Exemplo, tá? O ano passado inteiro nós ficamos o ano todo tomando renda fixa pré-fixada. Nós estávamos com uma Selic lá 3,75, já tinha esse call já faz praticamente desde o começo do ano passado. E aí, qual foi o call? E assim, para o escritório todo, né? Galera, vamos falar com os nossos clientes porque eles precisam tomar renda fixa pré-fixado. E assim, ainda bem que a gente tem um trabalho ativo. Aqui o Vitor falou um pouquinho de todas as caixinhas, como que a gente trabalha, mas esse trabalho ativo de olhar o mercado, olhar a carteira do cliente, por exemplo, assim, nós pegamos taxas de 18% ao ano,
17, 16, 15, né? Se você que é um cliente da XP, cliente lá que você tem o seu assessor e você não pegou essas taxas, pode mandar uma mensagem para mim em inbox que eu vou descobrir o assessor que fez isso com você, que não colocou, não deu essa oportunidade para você de pegar essas rendas fixas, né? E a gente muitas vezes a gente vai lá e manda. Então assim, todo mês a gente entra em contato com o cliente, manda resultado de carteira, fala um pouquinho de cenário, pega tudo isso, manda lá o resultado com o cenário. E aí depois se tem alguma oportunidade, a gente já sabe, o cliente já filtra, já vamos pegar. Então, ao longo desse ano todo foi pré-fixado, ao longo desse ano todo foi a hora que a bolsa estava lá embaixo, a hora que todo mundo estava falando, já estava tendo alguns sinais e a gente tentando falar com o nosso cliente de bolsa para poder ter um pouco mais o pezinho lá, né? Então vocês viram, por exemplo, tem uma carteira que a gente trabalha, que é a principal carteira do escritório, a carteira Bunker, para vocês terem uma ideia, eu estou até aqui com um número, né? Os últimos 12 meses o Ibovespa deu 19%, a carteira deu 33%, né? Desde que essa carteira se iniciou, o Ibovespa deu 29%, a carteira deu 49%. Então é uma carteira super defensiva, uma carteira que tem uma grande parte de dividendos, e é uma carteira onde você não vai pegar 20, 30, 40% do seu patrimônio. Hoje, um cliente conservador, em vez de ir para um fundo de ação, vamos montar uma carteira. Essa carteira ela te dá agilidade, rápido você sai. Ali o fundo de ação ele vai te levar ali a ter uma cotização D mais 30, acaba demorando um pouco mais. Então, pensar em pegar uma parte pequena do seu patrimônio, 2, 3, 4%, se você tem um perfil conservador, e vamos colocar um pouco em bolsa, né? Que se a bolsa, vocês viram lá no nível que a Jenny lhe falou, se ela cair 25, no cenário muito pessimista, o mercado, a bolsa cair 25%. Pensa que se essa carteira vai cair 25% de 2, de 3, de 4% da sua carteira. Então não vai machucar. E se você fez um bom trabalho de alocação, você tem renda fixa para poder garantir lá os preços fixados. Você tem muita renda fixa que ao longo da pandemia toda, depois da pandemia, a gente tomou muito renda fixa IPCA para cliente, né? Então isso tudo foi construindo uma carteira que ao longo de 2023 foi muito difícil navegar. Nós tivemos muito problema com crédito privado, nós tivemos lá o caso de Americanas lá no começo, tivemos a debênture da Light, tivemos depois o caso da Tokstok, tivemos agora no final do ano o caso da Starbucks. Então, assim, esses fundos compram esse tipo de papel e esses fundos que normalmente entregam 115, 120, 125% de CDI, produto conservador, entregou abaixo do CDI positivo, mas abaixo do CDI. Então a gente foi tendo que montar, então ao longo de 2023 foi um ano de muito trabalho, de muita alocação estrutural, tá? Para poder surfar um grande movimento de fechamento de curva de juros, né? E os clientes todos que escutaram a gente, que tiveram essa alocação de renda variável, estavam pulos da vida com a gente ali até setembro, outubro, porque querendo ou não, tinha uma parte de renda variável que não estava andando, tinha uma parte de fundo de renda fixa que entrega 115, 120, estava entregando 90, teve o universo de fundo multimercado que foi um ano difícil, e pensando que novembro, dezembro acabou praticamente salvando o ano todo. E por quê? Porque tinha o pré, porque tinha a inflação, porque tinha o multimercado, porque tinha a renda variável, né? Porque tinha o IPCA, né? Então, o que que a gente acredita? De forma estrutural, pensar numa carteira para poder passar por isso tudo, né? E aí você fazer uma análise do quanto que a sua carteira vai render ao longo de muitos anos, né? Não adianta nada eu ter um trabalho para poder pensar em 6 meses, um ano, e você não ter garantido para longo prazo um juros real muito positivo, né? Pensando na sua independência financeira, você vai trabalhar com um juros real aí de algo perto de 4, 4,5, 5, né? Aí aparecem alguns produtos maravilhosos, pagando IPCA mais 7 isento, IPCA mais 6 isento, pagando pré de 16, 17, mas é para longo prazo. Assim, não faz o menor sentido um cliente não topar. Eu não estou falando que você vai entrar com 50% do seu patrimônio a longo prazo, mas você ter lá seus 15, 20, 30% mais para longo prazo, pensando de fato no seu trabalho de independência financeira, onde você consiga construir um patrimônio, que você consiga viver dele, né? Então esse é um trabalho, né, que eu particularmente eu faço há 9 anos com os clientes. Então os clientes entram, a gente monta um desenho, um planejamento, aonde eu vou ajudar esse cliente a começar os aportes. Ele vai estabelecer um compromisso aqui com o assessor da RV4 para ter
aportes recorrentes para fazer com que a rentabilidade que a gente entrega, mais os aportes recorrentes, gerem um bolsão tão grande que ele vai conseguir ter uma renda de 5, de 10, de 15, de 20 mil reais por mês, lá na frente, e esse recurso nunca acabar, e corrigindo a inflação. Então, assim, eu acho que o trabalho não é só o trabalho da gente pensar na taxa de hoje, eu acho que o trabalho é a gente pensar no contexto financeiro como um todo, familiar, né? E aí é onde a gente criou todo esse ecossistema RV4, aonde nós temos várias verticais de trabalho, pensando numa sucessão, pensando numa proteção, pensando no que tange a serviços financeiros no geral. Se você vai viajar, você vai comprar um câmbio com a RV4 porque você vai ter facilidade, você vai fazer um seguro de carro porque você vai falar com uma única pessoa. Então a ideia, eu pensei, né, lá atrás, né, como que eu gostaria de ser atendido, né? E basicamente falei, nossa, não seria um sonho se eu tivesse apenas um único telefone de uma única pessoa que eu pudesse resolver praticamente tudo que envolve esse universo, né? Porque praticamente o corretor é em um, o seguro alto é em um, o seguro da casa é em outro, o plano de saúde é em outro, quando eu preciso de câmbio é outro, e se eu tiver, né, aí eu preciso pensar no planejamento financeiro, eu vou tentar atrás de um consultor, e aí na hora que você, e aí eu tenho um assessor como investimentos, então não. Eu pensei, já pensou se eu tivesse tudo isso num único lugar? Então, essa ideia dessa assessoria 2.0, né, desse assessor 2.0 é o quê? É fazer com que se você tiver que xingar alguém, você vai ter uma única pessoa para xingar, né? E pensando que nós estamos fazendo um trabalho de longo prazo, que eu estou desenhando com você um planejamento de 5, 10, 15, 20 anos, não dá para a gente brincar, né? O nosso trabalho de longo prazo, você vai ver que vai ser um trabalho sólido, vai ser um trabalho, uma construção desse trabalho, né? Tijolo a tijolo, tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo agora, tá? Então, só para a gente finalizar, estamos vendo muita oportunidade em alocação CDI+, não em percentual do CDI, mas CDI mais 3, CDI mais 2,5. Então, esse tipo de ativo é um ativo que é muito provável que o seu assessor vai falar bastante, tá? Obviamente, o cenário de bolsa e através das carteiras que nós temos aqui, e já se comprovaram pelo tempo delas, né? E superam bastante o Ibovespa. Então, se você tem 2, 3% da carteira e você está um pouco mais otimista, a gente vai fazer uma nova entrada de mais 1,5%, 2% para melhorar esse preço médio. Se você não tem nada em bolsa, quem sabe é a hora de você conseguir colocar um outro universo que também ele anda muito, muito assim, paralelo ao fechamento da curva de juros, à melhora da condição de crédito no Brasil, como a Jenny falou em relação a esses pontos das empresas. O universo de fundo imobiliário também é um ativo que a gente deve trabalhar bem ao longo desse ano, né? Pensando que a gente não tem mais ativo, se você não pensar em longo prazo, pensar no curto prazo, você não tem mais ativo que paga aquele 1% ao mês, né? E a gente, via fundo imobiliário, consegue 0,8, 0,9, 1% ao mês isento de IR, né? Então, essa combinação, basicamente, é uma renda fixa, CDI+, pré-fixado, só se aparecer alguma coisa muito fora da curva, mas o pré-fixado, o ano do pré-fixado foi ano passado, né? Renda variável, fundo imobiliário, né? Eu acho que essa composição toda ela vai fazer com que você consiga. Então, se você fez uma boa alocação ao longo desse último ano, eu não tenho dúvidas que esse vai ser um ano incrível para você e para sua carteira e você vai ver o seu patrimônio aí acumular. Tá bom? Pessoal, então eu espero que vocês tenham aproveitado. Então, fica aqui, né, as nossas mídias sociais, o @RV4 Investimentos lá no Instagram, tá? Para você poder acompanhar a gente. Nós temos um grupo no Telegram, entra lá no Telegram, digita RV4 InfoCenter. Lá a gente coloca um monte de informação bacana, um monte ao longo do dia, tá? Então é um news nosso lá que vai passando tudo que a gente vai vendo de importante, tá? Se você tem qualquer tipo de dúvida e você não tem um assessor, você está vendo agora, pode entrar em contato com a gente. Se você tem uma carteira no banco e você gostaria da nossa opinião para poder saber como que ela está, se a sua carteira está preparada para esse próximo movimento, como a Jenny lhe falou, você pode, sem nenhum tipo de compromisso, entre em contato dentro das nossas mídias sociais,
manda mensagem, inbox aqui direto para mim, um direct, @Rafael Grisante, e aí a gente vai analisar essa sua carteira e vai ver se de fato ela está de acordo com o próximo movimento do mercado. E se você, né, tá aí e o seu assessor não é um assessor 2.0, ele ainda é um assessor 1.0, eu convido vocês a bater um papo com a gente para vocês poderem entender um pouco do que é esse 360, do que é essa forma de trabalhar com todas as verticais. Tá bom? Pessoal, um abraço, um beijo para todo mundo e um ótimo dia para todos vocês.